Boa tarde, pessoal, tudo bem? Aqui são 3 da tarde, quinta-feira, lá fora já está no outono, está chovendo, a gente acabou de trazer o carro para cá, não vamos enxugar para deixar a gente que está. Onde é que nós estamos? Nós estamos na cidade de Friedrichshafen, fica no Lago de Constança, na Alemanha chama de Bodensee. Fica exatamente na fronteira do lago, olhando para a Suíça, de um lado para a Áustria. Esta é a visão para a cidade, olhando da Suíça para cá. E nós estamos nesse prédio que é a central da ZF. Nessa central da ZF fica toda a parte de CEO, gerenciamento, marketing pessoal e tudo mais. Nesta área de cá é o treinamento de pessoal. E aqui atrás é uma escola feita para as crianças entre 6 a 12 anos. Elas têm aqui chances de brincarem com robôs, têm chances de brincarem com parte mecânica, montar uma transmissão. Existem salas de aulas para eles montarem robótica, química e tudo mais, descobrirem se tem técnicas. E em um prédio a gente tem treinamento de cliente, treinamento de criança e após marketing. E com isso a introdução do nosso trabalho na Alemanha. Título da palestra: Brasil e Alemanha são 2 culturas trazendo soluções juntas ou até inovadoras. Durante a apresentação eu vou apresentar alguns tipos de projetos que a gente tem feito durante os últimos 20 anos, mais nos últimos 2, 3 anos, que é mais interessante, com exemplos disso. Meu nome é Mauro Zanella, trabalho no departamento XAXP22EZ, é central, em alemão. Eu sou de Curitiba, fiz técnico no Cefet, antigamente, hoje o UTFPR, graduação em Ciência da Computação na PUC, mestrado em Engenharia Elétrica no Cefet de novo, e pesquisa e doutorado no departamento, não terminei o doutorado, mas 6 anos de pesquisa na Universidade de Paderborn, no norte da Alemanha, no departamento de Mecânica e Controle. Uma transparência que simplesmente colocar na introdução, todo mundo tem em mente, todo o sistema, todo mundo fala aumento de complexidade, manter ou aumentar a qualidade de um produto junto com redução de tempo de desenvolvimento, são palavras triviais. Durante a palestra, a gente vai mais em cima disso para tentar explicar o porquê que nesse ponto do produto que a gente está desenvolvendo hoje é extremamente importante. E o sucesso que a gente tem atualmente para conseguir desenvolver isso com essas 3 características é ter um time totalmente heterogêneo, flexível, dinâmico e motivador. Como eu disse, a transparência é uma motivação agora, para a gente ver mais tarde. Atrás de mim, o carro é um I-Pace, um carro elétrico da Jaguar, onde a NVIDIA e a ZF têm uma parceria para desenvolvimento de algoritmo e eletrônica nele. A gente vai terminar a palestra com ele, dá para mostrar o trabalho que os alunos fizeram durante esse ano, durante o período de corona, na implementação dos algoritmos em cima. Mas a gente vai colocar no final, porque a gente tem que movimentar a câmera. Durante a palestra, uma pequena linha vermelha durante a palestra, para descobrir mostrar quem vai passar. Um pouco sobre a ZF. A ZF é bem conhecida na parte de mecânica, na eletrônica um pouco, por isso vamos dar uma piada nela. O que a gente faz dentro da ZF, o nosso time, qual é a base do nosso time, como que é algumas fotos de onde a gente trabalha aqui e os exemplos dos projetos que a gente tem feito, especialmente em combinação Alemanha com Brasil. A ZF a tradução, na verdade, é uma fábrica de engrenagem, começou com o Zeppelin vem da cidade de Friedrichshafen, ainda voam alguns aqui. A ZF é uma empresa fornecedora de equipamentos automotivos, uma grande fornecedora de equipamentos automotivos, que tem desde a transmissão, eixo, freio, direção, airbags, safety, câmeras, com praticamente todas as partes que tem num carro. Nós temos mais ou menos 260 localizações ou escritórios em 41 países pelo mundo inteiro. São 20 lugares onde tem sistema de desenvolvimento. No Brasil nós temos 3. Serviço de manutenção e partners que empresas, companhias que dão suporte a serviços da ZF também. Alguns números de 2019, 2020 mudou um pouco. A ZF, em 2020, adquiriu a empresa Vabco. A Vabco tem uma empresa de 15 mil funcionários, por isso os números vão mudar em 2020 um pouco. Ainda tem época da pandemia e tudo mais, mas, mais ou menos, a ZF tem um resultado positivo depois de um EBIT de 1,5 bilhões de euros,
pesa muito em pesquisa e desenvolvimento, com 2,7 bilhões de euros em pesquisa, 1,9 milhões em novas construções, em investimentos de equipamentos e tudo mais. Cerca de 36,5 bilhões é o faturamento anual. Este mudou bastante. Este é o número de 147, mais ou menos 147 mil funcionários. Depois da Vapco, nós estamos com 160 mil funcionários espalhados pelo mundo inteiro. A ZF, como eu falei, ela começou com transmissão, ela é muito conhecida na parte de transmissão. Automático dentro dos Porsches, BMW, eletrônica na Mercedes, tem vários carros, praticamente todas as empresas que a gente fornece. A ZF tem atualmente 4 pontos principais de pesquisa, que são as tecnologias que a gente está avançando. Uma delas chamada Safety Integrity, Integrated Safety, na verdade, que é a parte de airbag, cinto de segurança inteligente, reconhecimento de pedestre, freio automático, a eletrificação de carro, indiscutível, tanto plug-in como totalmente elétrico. A gente tem freio, direção, transmissão, eixos. Significa que um controle tanto de velocidade lateral como velocidade longitudinal, mas o controle de suspensão e eixo faz parte do scope, claro, fazer com que o chassi, com todas as suas características, sejam como se estivesse andando num tapete mágico para o motorista, economia de energia, inclusive, claro. E a parte que mais interessa para a gente, por isso não a última, mas eu deixei por último porque vai continuar, é a parte de direção automatizada ou autônoma, que é onde a gente tem, no nosso departamento, bastante... nós estamos integrados nessa região aqui. Esse daqui, alguns deles vocês podem ver que são fotos quase que reais. Esse daqui é a foto do nosso shuttle, que está do lado de fora do vidro. Infelizmente, não podemos mexer com a câmera até lá. Que é uma empresa chamada To Get There, que faz parte da ZF, que já tem esse shuttle andando há 14 anos em aeroportos, em centros de parque de diversões, etc. E agora a gente está fazendo trabalho para fazer com que ela ande nas cidades também. Mas isso é uma parte à parte. Mas é o nosso campo de trabalho. Um exemplo da visão de como vai ser um sistema de sistemas autônomos. A ZF apresentou isso já há 2 anos atrás, na feira DCS, em Las Vegas, só para puxar uma ideia de como que é essa ideia de automação. Um carro desses exige vários componentes para fazer isso. Existem componentes básicos, por exemplo, câmeras especiais, GPS especiais, claro, sessão de medição para a gente calibrar, tem 2 GPS, radares que estão integrados dentro, LIDARs, quer dizer, isso a gente vai dar uma olhada depois no carro. Então, esses componentes de desenvolvimento, todos estão localizados na cidade de Friedrichshafen também.
A parte de inteligência, de algoritmos, também são localizadas aqui. Nós temos hoje cerca de 500 pessoas só para esse departamento, para você rodar isso daí. O que mais interessa para a gente, na verdade, nessa apresentação, é um hardware chamado ProAI. Esse hardware ProAI significa Pro Artificial Intelligence, é uma unidade computacional de alto desempenho que é feito para auxiliar ou para fazer todos os cálculos de fusão de sensores, leitura de câmeras, inteligência artificial e tudo mais nesses veículos. Nosso departamento é chamado VMV, que é a verificação, validação desse componente, quer dizer, o hardware mais o software, considerando o tempo inteiro de vida dele. Aqui é uma vista dos hardwares que nós temos. Nós começamos em 2017 com uma PROI chamada Entry, todos eles têm uma cooperação junto com a NVIDIA. Quer dizer, aqui a gente começou com um Tegra pequeno da NVIDIA, nós fomos avançando para um Xavia S, que tem performance um pouco menor, com uma mais alta temperatura de ambiente. Xavia, passamos para um módulo que é flexível, que você tem placas que se pode trocar ou não, até um ponto de alta performance, que é o hardware que depois nós vamos ver nesse veículo. Como o evento é de engenharia da computação, engenharia da computação tem muito a ver com GPU, CPU e tudo mais. Um exemplo do que a gente tem, por exemplo, esse módulo, esta placa que é modular, a gente pode anexar cada uma delas o hardware que quiser. A gente tem tanto um hardware da NVIDIA, um Xavia, como a gente tem uma FPGA de alta performance também. Quer dizer, os nossos hardwares também são possíveis e flexíveis para adaptar diferentes tipos de processamento de acordo com a necessidade do algoritmo que a gente tem. Como eu disse, o nosso foco vai ser a eletrônica da chamada que a gente chama de RoboSync, que é de alta performance. O especial dela é que ela tem 2 processadores internos e um coprocessador. E por isso, mais um vídeo para demonstrar um pouco mais sobre ela, antes da gente ir um pouco mais a fundo. Aqui está o Xavia, aqui tem um controlador de segurança, e aqui como é um coprocessador, que é uma GPU gigante, com mais alguns cores de processamento, que aumenta o volume de processamento de capacidade para fazer fusão de sensores e algoritmos de AI. Se houver a necessidade, claro, de aumentar a performance dela ou de fazer redundâncias, dá para colocar ela mais do que uma delas, dá para ver aqui. E como ela tem uma capacidade de processamento muito alta, ela tem um liquid cooling, significa que a gente pode montar um radiador com troca de calor em outros lugares e a gente consegue colocar num lugar bem compacto ela dentro do carro. Nesse caso, por exemplo, o radiador está embaixo do carro, atrás, escondido, onde tem um lugar tranquilo, tem um pouco mais de proteção acústica e a eletrônica fica compacta dentro do carro, sem problema nenhum de espaço. Como eu falei, nosso trabalho, na verdade, no nosso departamento, é garantir que essa eletrônica vai funcionar durante diversos anos, sob diversas condições de temperatura, temperatura negativa, temperatura positiva, que ela vai rodar aqui, iniciando a menos 20, menos 30 graus Celsius. Quando se liga ela vai ter um aquecimento, ela vai continuar funcionando, ela vai chegar na temperatura ambiente, tem aquela fase de laminação de gelo para uma laminação de água, vai continuar funcionando, você tem radiação, choque, vibração, o carro tem que ser mantido. E tudo isso voltado junto com um software dentro, quer dizer, a gente não testa o hardware sozinho, senão a gente implementa o software básico em cima, a gente verifica se ele está rodando em todas as condições, se ele volta a funcionar, se a bateria tem algum problema, não continua funcionando, o diagnóstico e tudo mais. Isso é o que o nosso time faz, quer dizer, a gente libera, na verdade, a eletrônica para o cliente e para o campo. Para isso, como eu falei, a gente precisa de um time inteiro para fazer. A gente tem no nosso time, nós somos um time de somos 10 pessoas, funcionários, e temos vários alunos também que colaboram com o nosso time, que estão dentro dele. Nós temos cooperação, ou alunos atualmente, eu diria
bastante alunos da UTF-PR, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nós tivemos a alegria de ter este ano tanto gente da Universidade Federal de Santa Maria, na parte de engenharia de aeronáutica, quanto também alunos da UFSCar, nesse último período, que trabalhou nesse carro. No total, no cálculo que a gente fez, nos últimos anos, eu vim para cá em 97, são cerca de 65 alunos. Nos últimos 3 anos, a gente deu uma alavancada exponencial nos alunos, chegando a mais de 15 alunos ao mesmo tempo. Voltando à primeira transparência, aumentando um ponto ainda, como eu falei antes, a gente tem um ponto de complexidade, qualidade e redução dos movimentos de tempos. Um pouco mais abaixo nisso, a complexidade da gente. A gente tem nova tecnologia. Um computador desses é um computador, está dentro do carro. A gente tem novos requirements, por exemplo, em relação a safety, security, o uso da eletrônica, são novos tipos de algoritmos, o produto é diferente, tem cliente que vai usar ele para uma função de seguir um carro, outro vai usar para uma outra aplicação diferente. O tempo de desenvolvimento, na verdade, ele permanece praticamente igual, no mínimo, porque todos os testes que a gente tem térmicos, de vibração, eles são constantes. Só que pelo aumento de funcionalidade e complexidade, é como se desse uma reduzida no tempo. A gente tem que fazer muito mais durante a mesma unidade de tempo que tem. A qualidade, é claro que ela aumenta automaticamente, porque do mesmo tempo que eu tenho outros tipos de funções internas, eu recebo novos requisitos a nível de qualidade, são novas normas que eu tenho que ser atingido, novos requisitos legais, ou pelo cliente, ou pela segurança também, tudo no state of the art, quer dizer, ela acaba sendo incrementada. Muita gente, claro, se você chega no produto agora, você tem ferramentas, essas ferramentas são com novas funcionalidades, ou são novas ferramentas, é claro que elas ajudam, mas ao mesmo tempo você tem que ingressar nessa nova ferramenta, você tem que colocá-la para funcionar. E hoje os trabalhos não são mais um one-man show como era numa eletrônica antigamente. Você tem um grupo complexo, grande e distribuído, que as ferramentas também têm que dar suporte para isso. Isso exige bastante adaptação do time, adaptação de rede, de banco de dados para distribuir tudo isso. Então são fatores, na verdade, que você tem que ter isso em mente. Esses fatores vão te atingir. Para isso, a gente tem um objetivo total nosso no time, de forma de pensamento. Quer dizer, nesse time, a gente já estava antes, a gente procura um time totalmente heterogêneo, com vários tipos de características, vai vir um pouco depois ainda. Mas uns 4 pontos que eu coloquei aqui, que são os principais, o primeiro é ter a flexibilidade. Quer dizer, você tem que aceitar estar nesse time, como um participante dele, aceitando diferentes tipos de culturas, grupos, diferentes tipos de projetos. Você tem várias flexibilidades sobre tópicos. Hoje você programa, amanhã você vai fazer outra análise de hardware, por exemplo. A dinâmica é altíssima. A dinâmica ela muda ou a dinâmica da própria empresa, ou a dinâmica dos projetos, ou a dinâmica até dos objetivos dentro dos projetos. E a gente tem que conseguir se adaptar a essa dinâmica sem causar o estresse, porque se você movimentar uma pessoa para uma atividade, para outra pessoa, para uma outra atividade, isso pode trazer um certo estresse e você tem que ter um time que esteja aberto para isso. Você tem flexibilidade e dinâmica, você também vai ter um suporte de processos para atingir o mesmo nível de qualidade, a qualidade que tinha antes. A gente não vê o processo, a gente conseguiu colocar um standard no nosso sistema, que o processo ele não é um efeito que nos atrasa, muito pelo contrário. A gente tem usado o processo a fim de incrementar a produção, a efetividade do trabalho é mais rápido, a transparência é clara. Se a gente tem essa cooperação, tem novos alunos, tem diferentes tipos de funcionários, se você não tiver um conhecimento sendo passado de A para B para C, o próximo aluno que chegar, o próximo funcionário que chegar, ele não tenha passado, por isso essa transparência também é dada pelo processo de documentação e você mantém o nível de qualidade que você tem necessidade de ter. Fácil de dizer, todo mundo tem que estar extremamente motivado e para isso é muito importante que você tenha um ambiente de trabalho, condição de trabalho que seja justo e que permita que tudo isso tenha. Mais tarde a gente vai ver como é que a gente trabalha, como é que a gente tem tido essa experiência, como é que a gente conseguiu atingir todos esses objetivos no nosso time. A gente tem que entender e tem que aceitar tudo isso aqui a fim de agregar
o ponto mais importante que tem, acho que a transparência mais importante de tudo que a gente tem para essa apresentação. O time, ele vai ser heterogêneo e a gente quer que ele seja heterogêneo. Claro, cultura, diversidade e cultura. Nós temos no nosso time hoje alemães, brasileiros, indianos, nós tivemos um chinês. Você tem que aceitar a cultura. Elas são diferentes, mas elas não são desvantajosas, elas muito pelo contrário. Cada um tem uma forma diferente de ver as coisas. Um alemão tem um processo muito forte. As outras culturas têm outras características que auxiliam. Se você juntar todas elas, elas vão ser aceitas. Mas tem que ser, simplesmente tem que aceitar. E isso a gente tem uma experiência muito boa. Personalidades de cada pessoa são diferentes, ainda bem que são. Com isso acaba se tornando um clima muito mais alegre, muito mais ativo. Backgrounds, experiências, é óbvio. Alguém tem um background um pouco mais longo do que o outro, até pelo tempo de experiência ou pelo tipo de faculdade, o tipo de curso. Como eu falei, nós temos no nosso time programadores, quer dizer, ciência da computação, programação, engenheiro da computação, engenheiro mecânico, engenheiro da aviação. Cada um tem um fator um pouco diferente, tem um background diferente, que torna a forma de ver um problema diferente. E vendo o problema de forma diferente, a gente acaba achando algumas soluções diferentes também, sendo que a gente entende melhor o problema e torna as coisas mais fáceis. E junta com a experiência, claro. Só a experiência sem background não funciona, quer dizer, os dois têm que ser combinados também. Idade, fator importantíssimo que tem. Se você tiver um departamento com todo mundo novo, você tem vantagens. Se tiver um departamento com todo mundo um pouco mais de idade, tem suas vantagens. E é claro que os dois têm as desvantagens. A junção de tudo torna com que seja um pouco mais conservativo, um pouco mais agressivo, ou tenha essa troca de características que vêm através da das pessoas, nem um e nem o outro. No nosso caso, Brasil e Alemanha, nós temos eu diria que 50% do time ainda é brasileiro, no nosso caso, devido à quantidade dos alunos, mas a junção com os indianos, etc., com o indiano, com os alemães, torna esse ambiente bem tranquilo. O nosso procedimento, como é que a gente trabalha no time? A gente tem uma estratégia bem definida. Quando a gente recebe novos alunos ou novos funcionários, independe deles, a primeira coisa que a gente toma bastante atenção é a integração dele. Nós temos procedimentos, por exemplo, de quando ele chega. Se ele chegar, não interessa se ele é aluno, nós temos o caso de, também no verão, existem pessoas que ficam só 6 semanas com a gente, é o mesmo procedimento. A pessoa chega, ela senta com cada um que está trabalhando, tanto o funcionário quanto o aluno. Todos sentam juntos, na mesma sala, mesmo tipo de ambiente. Verifica o que essa pessoa está fazendo, por que ela está fazendo. Quer dizer, é integrado no ambiente 100%. Ela tem que se sentir, de qualquer forma, parte do time e tem que ser aceito, e a cultura dela também vai ter que ser aceita dentro. Isso, passo inicial. A gente trabalha sempre por objetivos. É uma coisa bem clara, nós temos objetivos a ser cumpridos, os objetivos mudam ou não, mas tem que ser. O importante é entender o objetivo completo, não só uma parte dele. A gente promove, a gente exige, na verdade, de forma positiva, a gente exige, na verdade, que o próprio aluno, que o próprio funcionário tenha suas próprias ideias, que traga as ideias, porque nem sempre a nossa ideia, a ideia inicial é correta. E se a pessoa tiver 100% de entendimento, ela consegue fazer isso. É claro que o processo é importante, porque se você tiver uma ideia e cada um trabalhar diferente e não conseguir documentar, isso vai perdido. E, às vezes, é um detalhe importante, e se o projeto demorar um pouco mais para tarde a gente vai ter repetição, tem que ter ele também e manter a qualidade em cima dele. Então, integração, trabalha sobre objetivos, tem que ser 100% transparente, a comunicação tem que ser aberta e tem que ser bidirecional. Quer dizer, bate com esse ponto daqui. Se eu quero uma ideia dele, eu tenho que abrir, tenho que comunicar, ele vai me responder. Da mesma forma, a nível de objetivo, a nível de trabalho também. Quer dizer, está contente com o trabalho, não está? Tem algum feedback positivo ou não? Quer dizer, é bidirecional em todos os sentidos. As informações são abertas. Quer dizer, as informações nossas não são fechadas. Isso é para funcionário, isso não é. Todos eles têm o mesmo tipo de informação. Todos eles assinam um contrato dizendo que tudo que acontece aqui fica aqui. Então, dá para ser aberta. A gente tem um skip management level, eu não sei outra palavra melhor.
a comunicação entre os níveis hierárquicos, ela existe como se não tivesse um nível hierárquico. Quer dizer, o meu chefe conversa com o meu chefe, conversa comigo, conversa com os funcionários, com os alunos, como se fosse um para um, toma café junto, senta no mesmo ambiente. Isso faz com que a transparência seja aberta de cima até embaixo. Isso ajuda muito a entender, de novo, os mesmos objetivos da empresa e os objetivos dos projetos. Tendo essas duas partes aqui, é claro que isso aqui não é estático, isso aqui muda. Ele não muda de ano em ano, ele muda às vezes de mês em mês, ou de 2 em 2 meses, porque o objetivo muda, o projeto muda, é tudo um gerenciamento fluente ali dentro. Significa que a gente tem que ajustar isso constantemente. Constantemente o ajuste vai ser feito em time, em projetos, profissional, porque geralmente se a gente está falando no aluno, ele também tem seu interesse profissional. A gente nunca chega no início e fala, você está estudando engenharia da computação, então você vai fazer um trabalho em engenharia da computação. A gente pergunta o que você gosta de fazer, o que você se sente bem, e é ali que ele vai ter a maior produção. Se depois de um tempo ele quiser mudar, a gente vai fornecer isso também, e a gente tem que adaptar os processos. Quer dizer, desenvolvimento ágil, por exemplo, a gente não usa 1 para 1, a gente também não usa o movimento clássico, cascada 1 para 1, a gente vai ajustando isso de acordo com o que vai passando. E esse é um loop que vai dando a volta sempre, porque se você mudar aqui, você tem que se ver que a pessoa se sente de novo. Por exemplo, eu mudei um projeto, mudei as pessoas do projeto, elas têm que se integrar no projeto, têm que entender o objetivo, tem que ser transparente a comunicação, e esse loop continua rodando. Se interromper o loop, o sistema para de funcionar. Se parar de funcionar, a gente fica pensando parado e não pensa mais para frente. Nossa forma de trabalho, importante para a gente simples, mas para quem chega é complicado. A gente tem um daily stand-ups. Antes da pandemia, nós tínhamos realmente um daily stand-up. Significa que nós tínhamos 25 pessoas, todas de pé em círculo, durante meia hora, e cada um diz, em 20 segundos ou 30 segundos, eu estou fazendo isso, eu vou fazer isso hoje, tem dificuldade ou não. Parece simples, mas é complicado. Você está no meio de outras 25 pessoas e você tem que conseguir falar, você tem que conseguir complementar a informação. É uma barreira que a gente tem que tomar muito cuidado também, mas funciona. Depois de alguns dias ou semanas, esse processo funciona, ninguém mais tem o medo também de apresentar seus trabalhos. Aí vem a transparência, claro, e sempre passo a passo. Quer dizer, se eu tenho objetivo a longo termo, eu tenho que planejar esse desenvolvimento e tenho que ir passo a passo. E é claro que tudo isso tem que ser ajustado de acordo com a empresa, com os tópicos, com os projetos, com os targets que a gente tem. A gente vai mudando as prioridades, isso vai sendo mudando e vai sendo comunicando de tempo em tempo. Um projeto, às vezes, termina, coloca outro projeto, quem tem prioridade, e assim vai rodando. Quer dizer, todo mundo se ajudando e se ajustando. Eu não vou muito a fundo nessa transparência, mas essa transparência, eu não sei até que ponto tudo isso é o processo que todo mundo já conhece. A gente está falando aqui no desenvolvimento chamado desenvolvimento tipo V. V significa lado esquerdo é requerimento, lado direito é a qualificação do lado esquerdo. No nosso caso, para a gente manter esse processo e qualidade, nosso produto final num teste, num departamento de validação e teste, nada mais é do que um teste repórter. Quer dizer, é nosso produto. A gente entrega o teste repórter dizendo que o produto está correto, não está, tem alguma anomalia, tem que ser mudado alguma coisa e tudo mais. Para chegar nele, a gente tem que ter um requerimento de tudo que a gente faz, quer dizer, a gente mesmo escreve, eu tenho que fazer isso, tenho que testar tal coisa. O requerimento vem, geralmente, do produto, aí vem uma arquitetura do produto, tanto uma elétrica quanto uma de sistema. A gente gera uma especificação, como é que eu testo esse requerimento, a gente executa ele. A execução de um teste parece trivial, mas nós temos testes que rodam 1.000 a 2.000 horas, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e não pode parar. Esse equipamento de teste falhar, ou que a gente comprou falhar, a gente, na verdade, está dizendo que o produto não foi qualificado, e isso pode ter um prejuízo muito grande de tempo de entrega para o cliente e muito estresse. Quer dizer, tudo isso a gente tem que garantir, por isso é muito importante que a gente sempre mantenha o processo e a qualidade durante esse processo. Até agora a gente falou mais ou menos das características do time, como é que a gente trabalha. A gente não pode mostrar todas as fotos dos nossos laboratórios, a gente escolheu algumas. Podem ver que a gente não arrumou muito ainda, não foi tirada uma foto para mostrar, foi tirada uma foto simplesmente para tirar uma foto e mostrar como que é o dia a dia. Daria para ter arrumado ainda, mas a gente não queria
queria mostrar a realidade, quer dizer, a gente está vendo aqui a RoboSync com refrigeração à água, dá para ver aqui atrás, Power Supply. Aqui tem várias câmeras que estão conectadas a ela para testar os algoritmos de câmeras, comunicação no tipo CAN, comunicação Ethernet, etc. Uma Pro AI, quando a gente tem um sistema muito complexo, a gente tem um lugar, né, que a gente pode colocar várias Pro AIs ligadas com vários tipos de sensores, porque um carro pode ter também uma rede de computadores e sensores, e a forma mais fácil de mostrar é colocar numa parede, e aqui embaixo tem toda a parte de controle e gerenciamento de tudo isso. Os laboratórios, vocês podem ver também que não foi organizado para tirar foto. Esse daqui é uma parte do laboratório, a gente tem outros tipos de laboratórios, mas uma ideia. Esse é o local de trabalho de todos que nós temos, entre estagiários, funcionários, gerentes, chefes, diretores, etc. Quer dizer, todos eles têm o mesmo tipo de mesa, o mesmo tipo de cadeira, 2 monitores, um laptop. É idêntico, só muda se ele está sentado aqui ou está no outro prédio, mas a gente tem as mesmas condições. É por isso que eu falei, é importante que todo mundo se sinta bem no seu lugar e adequado no seu lugar. A gente escolheu em time alguns tipos de projetos que foram, acho que um pouco, não dá para mostrar todos os projetos, até por questão de tempo, mas alguns dos projetos que foram um pouco mais interessantes. Um projeto foi em 2017, nós recebemos de um cliente da Áustria, da empresa chamada Lindner, a família se chama Lindner, eles produzem tratores para trabalhar em Áustria, cheia de montanha, tratores especiais para trabalhar em montanhas. O requerimento era, eles não têm fazenda grandes, eles têm a fazenda aqui da família dele. Então o requerimento era, a gente tinha que fazer com que um trator trabalhasse sozinho durante o campo, porque geralmente a família, os filhos da família estão indo para cidades grandes, estão estudando, não estão mais voltando. E você precisa geralmente de 2 tratores para fazer alimentação de gado, tipo aqui, para cortar e depois recolher, você precisa virar. Então você precisa geralmente de 2 pessoas trabalhando no trator e a gente tinha que achar um conceito para isso. Esse era o objetivo. No dia 3 de fevereiro nós começamos o projeto em que 2 pessoas foram para visitar o cliente Lina e eu fui para o Brasil selecionar a gente e ajustar material. Nós fizemos um prazo de entrega com atividades bastante grob, na verdade, bastante rústico para o cliente. Foram feitos desenhos como quem imaginava, quer dizer, olha, o senhor mais de idade está com o tratorzinho velho dele, esse é um trator fabricado na época de 62, 63, ele vai até uma garagem, pega na garagem, abre o portão, tem um tablet na mão, ele sai com um trator na frente, o outro segue atrás, ele ensina como é que é para feito o trabalho e ele faz o trabalho. Com os desenhos simples, aí a animação total, foi feito um mini vídeo demonstrando exatamente o mesmo tipo de atividade, usando ferramentas bem simples. Esses desenhos, esses vídeos foram feitos todos em Curitiba, na época ainda. Está aqui o tablet dele, ele vai lá, conecta o trator antigo dele. O trator antigo dele não tem absolutamente nenhuma eletrônica. Quer dizer, todo trator de trás tem que ter eletrônica 100% para seguir o primeiro trator. Ele devia educar. E a gente, é claro, que falou que iria tomar café no lugar que está trabalhando sozinho. O que virou um projeto exatamente de 6 meses. Depois de 6 meses o trator andou sozinho. Nós instalamos 4 câmeras em volta dele. Significa que 4 câmeras você pode fazer um surround view. Surround view você pode reconhecer pessoas. Então, dentro do trator você pode reconhecer a criança trabalhando em cima da roda. Para quem é detetor vê que você não enxerga nada aqui atrás. Esse é um risco relativamente grande, ou bem grande, na verdade, infelizmente. Aqui é a função, né, que o trator segue o outro. Aí tem um trator igual na frente, ele fala, eu quero seguir esse veículo. Ele seleciona o trator da frente sai, instalou uma câmera dentro. Dá para ver algumas eletrônicas do lado, que foi instalado. Sem motorista, sem nada, ele vai seguindo o trator da frente. Até o campo. Aí você pode selecionar, por exemplo, o reconhecimento de área verde, para ele ajustar a direção sozinha, para cortar exatamente a distância que tem aqui para ser cortada. Ou você pode ajustar a chamado copy-paste function, significa que você vai dirigir com ele uma vez no campo, ele vai aprender o teu campo, como é que você quer dirigir, e a partir do momento que ele foi educado uma vez, ele vai começar a repetir isso de tempos em tempos sozinho. Então, ele educou uma vez, agora ele fala, quero ajustar o timer.
e ele vai repetir a mesma função que ele fez antes. Existem mais algumas outras funções no trator que a gente apresentou na Agritécnica em Hannover, em 2017, em novembro. É um projeto que foi um dos melhores projetos que eu tive. Na época, em 2017, nós só tínhamos a primeira Pro AI, se vocês lembrarem, aquela Pro AI Entry, que é a menor que tem. O que a gente fez na época? A gente fez o controle dela dos 360 graus, com reconhecimento 360 graus, e o resto a gente fez em eletrônica própria, dentro da parte de freio, transmissão, que é toda a parte nossa. E o segundo que eu vou escolher para vocês é o iPace, que está aqui atrás. Nós vamos ter que mexer a câmera agora para chegar um pouco mais perto dele. Essa é a vantagem de não estar... Eu gostaria muito de estar no Brasil, foi previsto que eu estaria lá, mas já que não estamos lá, vamos usar a possibilidade ou a chance, na verdade, de mostrar live o carro aqui também. Então, o que vocês veem aqui no porta-mala, a gente instalou para demonstração. Aqui tem a Pro AI RoboSync, que está na minha mão, já vamos mostrar um pouco mais dela. Nela estão ligados 6 câmeras, a gente está usando 4, então usando uma câmera para frente e 3 para trás, vamos dar uma olhada nelas logo. Está ligado um lidar, está ligado radares, e está ligado, esse carro daqui a gente fez para que ele fique abstraindo, ou fique guardando dados durante estiver dirigindo, que a gente tem que guardar altos volumes de dados. Então esse computador do lado, ele é feito para guardar alto volume de dados durante várias horas, e mais tarde a gente coloca isso num banco de dados enorme, a gente usa ele para fazer um hardware in the loop e replay e teste de algoritmos. Para ter uma ideia da eletrônica, tem uma transparente, a gente viu no vídeo antes, a transparência, a eletrônica, o Xavier está aqui embaixo, aqui temos o controlador de safety e o coprocessador de GPU está aqui dentro. E aqui vem toda a parte de refrigeração à água. Para dar uma olhada dentro do carro, esse é um carro de demonstração. Só vou fechar para a gente poder mostrar os sensores. Em cima do carro, a gente tem GPS de alta definição, um GPS de baixa definição, um LiDAR, que é só para nós demonstrarmos também funcionalidade. O atual algoritmo não funciona. O que é importante aqui, esse carro é uma cooperação junto com a NVIDIA, quer dizer, a gente tem o hardware e o software foi feito para a NVIDIA. Atrás foram instalados câmeras, monitores para mostrar o algoritmo está rodando ou não. Quer dizer, se alguém sentar atrás, ele tem um controle através de um tablet, ele pode controlar qual é o tipo de sensor que está sendo usado, visão, etc. E na frente, o motorista, ele tem, do lado da mão direita dele, ele tem acesso a toda a Pro AI, ligar, desligar, gerenciar, etc. Claro que ele não vai cuidar dos algoritmos. E do lado do passageiro, a gente também instalou um pequeno monitor, mas a gente geralmente senta atrás para poder andar com o carro. O trabalho que foi feito aqui com o auxílio do aluno foi portar o algoritmo da NVIDIA, que estava rodando dentro de um hardware da NVIDIA, 100% dentro da Pro AI. Quer dizer, foi pego o algoritmo, foi colocado dentro da Pro AI, foi ajustado os sensores, câmeras, foi ajustado a posição delas e o algoritmo está rodando e nós estamos andando com ele na rua. E com isso eu gostaria de terminar a apresentação. Muito obrigado pela atenção e eu espero que as perguntas e respostas funcionem logo live. Eu vou estar à disposição. Obrigado.